Bem-vindos a mais um podcast Dá Pra Inovar. Já comecei com o nome hoje, Rodrigo, Boa. que é pra pegar o pessoal na lembrar, mente porque da não basta estar galera. no título, no thumbnail, tem que falar também, Por tem que favor, reforçar de todos gente, os jeitos. porque essa é a pergunta que não quer calar. Se dá ou não dá para inovar? E trouxemos aqui um grande convidado especial, não tenho nem roupa para falar com essa pessoa, que tem mais de 150 mil seguidores só no LinkedIn, gente. Nossa, que pobreza, eu tô já em quase 600. Nossa, Faz tempo que a gente então, não se hein? fala, né? Já começou Que errado. isso, velho? Marca, A gente se viu que em 2011. Mais um tempo. Muito bem. Bem-vindo. Obrigado. Muito meu obrigada Que por alegria tá aceitar aqui. o nosso convite. Vai Imagina, ser um papo uma ótimo. honra estar aqui com vocês dois. Ju, Rodrigo, que eu conheço de longa data, antes da Covid. Verdade. Que, na verdade, é quase uma vida, né? É Nossa. outra vida. É. É outra vida, é É. outro Eu não momento. tenho essa voz, esse grave do Rodrigo. Eu vou falar um pouco mais perto, então. Tá. Mas eu tô aqui de coração aberto, tô imensamente feliz. Adoro Que vocês bom. dois. Obrigada. Juntos Que e bom. agora juntos, mas eu já adoro separado e juntos então uma potência. Parabéns pelo novo projeto. Muito Bom, obrigada. muito obrigado pelas palavras, por você estar aqui. E outra coisa, por exemplo, a gente teve um problema de agenda, que o Mark, a gente tinha marcado, ele ficou doente, e aí não só falou, puta, não vou poder ir. Ele falou assim, eu vou arrumar alguém legal pra ir no lugar. E arrumou mesmo. E mandou uma pessoa muito legal, porque a gente já gravou, que foi muito incrível. E eu achei isso tão bacana, da gente sair do básico do tipo, puta, fiquei mal. E é normal, você pode ficar mal, Claro, né? claro. Gente, eu tô de óculos escuros, eu tô com uma pupila maior que a outra. Olha que David brisa. Não, mas só Bowie. mostra, porque ficou tão legal. Não, mas que não vai aparecer aqui, mas eu tô muito tipo... Mas tá ótimo. Não vai rolar, mas Sim. eu achei incrível esse Não, lado. ficou Pena que tá estiloso, ruim é. pra Ficou. enxergar, mas Uhum. eu vou ver o que é isso, depois eu conto. Mas o óculos tá combinando com a gola da camisa. É, As todo pessoas- Não, e com a trabalhado, né? tatuagem. Que Faz isso, favor, todo- mostra lá. Isso. E aí, é normal a gente acontecer alguma coisa e a gente não poder, mas encontrar alguém pra indicar pro lugar, eu achei maravilhoso. Você E sabe agradeço que- muito Sim. por isso. Imagina, mas eu acho que isso, na verdade, deveria ser uma faculdade de todo e qualquer profissional. O Uhum. profissional tem mania de trazer o problema. Sim. Então, assim, quando você traz o problema, você tem que trazer uma ou Uma, pelo mais menos. soluções. Pelo menos Soluções, uma. né? E uma Olha. opção objetiva de preferência. Exato. Falou, ó, eu Super. não vou conseguir, mas eu tenho quem faça. Sabe aquela história? Alguém te procura pra fazer um trabalho? Uhum. Em vez de você falar, puta, eu não consigo fazer. Por isso. Sendo Sim. honesto e adulto. Mas eu vou te indicar quem faz. Exatamente. E isso vale tanto pra você ser consultado por uma coisa legal, como por uma coisa escrota. Então, Sim. por exemplo, meu preço, sei lá, é 20 mil. Mark, você faz por 1.000? Você pode virar pra pessoa e falar, ou você pode falar, olha, eu não faço, não é meu valor, mas eu tenho quem faça e bem, que é essa pessoa aqui. Sim. E aí Uhum. você faz a roda girar. É. Mas esse é o poder da comunicação, que É, o Mark no- é um grande comunicador, e você tem que saber argumentar, você tem que Mas acho ter, que né? é comunicação, mas acho que também um pouco de, não sei se eu posso chamar de empatia, Também. e também eu acho que um pouco de respeito. Né? Bom Você vai, senso, você vai né? bom Bastante. senso, você vai trazer um problema pra pessoa, já traz a solução. É isso aí. A gente já, daqui a pouco já nem tem mais sequência aqui, mas a gente tem um comecinho que eu falo que eu só comecei a fazer isso aqui por causa disso. Só. A gente tem a nossa apresentação é um pitch presentation. E aí a gente tem 30 segundos Meu Deus. para se apresentar. Uhum. O desafio para mim e pra Ju é que a ideia é de nunca repetir a nossa apresentação. Nossa. Então você não tem essa opção porque é a primeira vez, qualquer Que coisa bom, não tem porque eu tô repetição. sempre a primeira vez de Facilita, todo viu? mundo, é sempre a Isso. mesma. Meu Deus, já tô Então, aqui. Ainda a bem que gente- eu tenho novidades para contar. É verdade. Então, com novidades, você começa já valendo para dar emoção. Valendo! Então, gente, Juliana Burza, muito prazer. Atualmente sou gerente de projetos de inovação e parcerias. Atualmente há quanto tempo? Desde ontem, gente. Aê! Olha que não sei quando você tá vendo esse programa. Pode ser daqui 20 22 anos, horas. né? Não sabemos. Do Learning Village, que é um primeiro hub de inovação e tecnologia com foco em educação e desenvolvimento de pessoas, fundado pela HSM e Singularity University. Nossa! Até falhou! Não, tá, até Até cuspiu falhou o a minha, negócio. você Meu viu? Deus! Foi porque foi pra cima. Gente. Não pode ser pra cima. Olha tem o que ser pra perigo. frente. Eu fui fugir do microfone. Rodrigo. Ah, eu já gostei, já ganhei o dia. Para, Rodrigo. Não, Foi meio foi chacrinha essa, desnecessário. né? Eu tava no finalzinho. Foi. Vai, mas a Rodrigo. vida é no detalhe, né, Por que a gente favor, tá. Rodrigo, Ó, sua você tem parte 30 agora. segundos, fica à vontade. Valendo. Oi, eu sou o Rodrigo. Ai, gente. Meu nome é Rodrigo. É, deixa
Deixa eu ver aqui. Então, Então. eu sou filho de Maria e José, eu já falei isso também, né? Tô ficando muito Aham. repetitivo. Eu tô tenso, você me deixou tenso agora com a Tá, buzina. eu fiquei. Já foram uns 20 segundos. Rodrigo. Eu sou Tá na um hora. esportista não praticante. Não sintomático. Atleta não sintomático. E eu também finjo ser cantor. E eu acho que tá bom pra hoje. Ai, Ai, que safado. Eu você fui, tá eu fui contando safado. mentalmente, não, Não, tá? ó, desse. Tá Mano, tocando, eu tava não sei. que super. esse Não, era timer. o timer mesmo. Ah, deu tá. tempo, deu tempo. Entendi. Gente, essa buzina tá apontada pra mim, é isso? Mas- Vai ficar aqui, ó. Tó, segura você que você Vai é bom ficar da aqui. buzina. Tá, vamos lá. Você Pera não aí, pode ver o tempo, peraí. também tem Porque essa. teve gente que roubou, Claro, sabia? De eu ficar roubaria. olhando. Eu roubaria lógico, muito, homens claro. são muito Valendo, Mark. competitivos. Bom, meu nome é Mark Tawil, meu papel principal na vida é ser pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Woody, e nas horas vagas eu sou comunicador, educador, palestrante e mentor de comunicação. Estou aqui hoje, vou fazer uma coisa de primeira, num Sim. dia maravilhoso e especial, com a Ju, com o Rodrigo, pra gente poder falar sobre comunicação, inovação, futuro do trabalho e... Ah, deu tempo. Pô. Fez certo. Você queria a Eu ia buzina? falar buzina. Ah! Toma, Obrigado. então. Tava tão certinho, Só pra né, com o marcar. tempo. Cara, Excelente. Ah, muito bom, É, a pessoa muito quando bom. sabe, faz ao vivo, é que nem né? jogador bater Desculpa, pênalti, gente. né? Você se organiza pra isso, você treina, Exato. tudo é treino. Não é Pênalti assim, bem na batido é doideira. gol, né? Você sabe que cada linha que você lê, tô falando assim no rádio, né? Aham. São 4 segundos. Tá. Então, quando você começa a treinar de um jeito que você imagina que você tem algumas frases na cabeça Uhum. e que essas frases vão construir um discurso em X tempo. E o ideal do pitch é o quê? Ter começo, meio e fim. Sim. Então, na verdade, é importante você ter umas palavras-chave que você percebe que você vai construindo Uhum. e que você dá uma costura no final. Uhum. Isso vale pro pitch e vale pra palestra também. E você faz isso antecipadamente, Não, Mark? pitch Até não. entrando nisso, assim. Palestra totalmente. Você já vai pensando mentalmente nos bullet points. Falando em bullet Ah, points, olha aí. já Muito peguei bem. um gancho aqui. Tem mais vai, uma Rodrigo. buzina? Não vai não ter é bem uma buzina. buzina. Mas é uma. Não, chama de buzina é uma- podcast, né? Aham. Uma análise, uma competição, que é o Vamos seguinte: lá. a gente. É natural hoje a gente colocar muitos termos em inglês Uhum. na nossa Yes. comunicação Yes, I know. que poderiam ser expressões em português. Sim. Então, assim, tem termos que é um substantivo. Aquela palavra Sim. é aquilo e não dá pra mudar, mas tem outros que poderia ser diferente. Yes. Né? E aí, a todos os convidados, a gente vai fazer uma contagem de quantas palavras Puta. faladas em inglês poderiam ser em português. E aí, no finalzinho, a gente tem uma soma pra colocar essa competição Entendi. com todo mundo que participou aqui. Entendi. Que é pra Putz, desmistificar as palavras em inglês também. É. E trazer mais pra Concordo. próximo das pessoas. Que Não. tem gente que é muito competitiva, você vai assistir assistam os outros episódios. Sério? Tem gente que tá Mas- assim, mas- posso falar isso, Mas vou só uma falar aquilo. Ah, entendi. Entendeu? Aí Quer muda. dizer, só me dá uns números de quantas pessoas já falaram estrangeirismo. No... Ele quer falar os números de quantas palavras? Não. Quantos, por exemplo, você Quantas já teve... pessoas já passaram? É, Sim, pela classificação. Por enquanto. Não, estão 3 pessoas. Tá, Não, sim. e qual é o qual é a não temos o classificação? número ainda. Não e temos esse número ainda. não vai ser informado pra Cara, não eu causar falando em essa... competitividade, o homem quer saber o número. Claro. Fala Você quem foi, entendeu? fala quem foi. Fala Não, quem. porque Cadê é o o seguinte, LinkedIn da pessoa aqui que eu vou seguir agora? Aí eu vou poder trabalhar pra É. poder falar o menos possível. Ótimo. Apesar que se você falar o mais também, você tem um destaque bom, né? Ah, Não mas aí sei. fica muito chato, né? Não. Ah, fica meio over. Ah! Meio over. Awkward. Bom, entrando Uma aqui no belíssima assunto... garrafinha perolizada, Ai, hein? gente. Adorei. Obrigado, mamãe que me Olha, deu. Que graça. Muito lindo. Da Tupperware. Como chama Gente. sua mãe? Cidinha. Dona Cidinha. Eu achei Beijo, que mãe, Beijo. te é amo. Maria Aparecida. Óbvio. Então, você tá botando Cidinha, já é meio estrangeirismo também, né? Não, é mas porque... não é em inglês. chama de Maria Aparecida pra você ver. É Cidinha. Só agora É. tá brava, né? Chinelo voa. Provocação da semana. Então, aqui trazendo uma matéria que saiu em 23 de maio desse ano, no Jornal da Band, que diz: a foto falsa do Pentágono pegando fogo viraliza e a Bolsa de Nova York cai. Ou seja, uma coisa que é uma fake news, né? Uma mentira, uma coisa que Uhum. parece ultra realista, criando um impacto real na Bolsa de Nova York. Como é que você enxerga isso, Mark? Como é que você vê o impacto dessas fake news, né? Que se propagando em relação aos próprios veículos de comunicação, porque teve gente que até postou como se fosse verdade, né? Como se fosse uma matéria real. Então, como é que você enxerga isso? Queria ouvir um pouquinho. A gente tem um problema sério hoje, que é entender quem tá criando, quem tá dirigindo e para onde vão
as criações da inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa Uhum. é um subtema, uma categoria da inteligência artificial, que não sei se a gente pode chamar muito de inteligência, porque Aham. penso, logo existo, ela não pensa, ela precisa receber uma introduçãozinha, Ah, né? Também conhecida como input, Input. ou um prompt. Sim. Já falei duas. E aí, essa categoria de generativa é, na Uhum. verdade, porque ela gera, literalmente. Né? O Rodrigo aqui, que já é um pouco mais velho, vai se lembrar do Gera Samba. Lembra? sim, Na época do Terra Samba. claro. Então, gerar. Eu lembro. Ela gera imagem, ela gera texto, ela gera outros prompts, outros comandos para poder fazer talvez um programa de computador. E aí não é só a parte ruim, como a gente viu no Pentágono. Uhum. Tem as coisas, entre aspas, engraçadas, como o Papa vestindo roupa de criadores Sim. e Air Force. Uhum. Você tem, o Rodrigo vai saber melhor que eu, fotógrafos que já usam muito bem, a ponto de a foto criada por inteligência artificial generativa ganhar um concurso de fotografia. Quer dizer, qual é o papel do fotógrafo? Uhum. É um fotógrafo ou é um criador? A gente pode chamar de arte o que vem desse tipo de criação? São todas discussões novas. E você tem coisas malucas, tipo o Oasis, que na verdade é um grupo de fãs do Oasis que criou a inteligência artificial com a voz dos vocalistas e a guitarra. Que é muito legal, são músicas novas do Oasis. Mas e aí? Quem ganha o direito autoral? E aí? Se dá um problema, como é que faz? E aí você tem, claro, o lado nefasto dessa história, que é os golpes que estão sendo transmitidos. Eu ia falar isso, você postou recentemente Postei. sobre esse golpe, né? Que a pessoa usa aí a voz de alguém e Se eu cria... pegar o podcast de hoje, eu posso Uhum. pegar a voz de vocês dois, 10, 15 segundos, replicar um texto criado pelo chat GPT, e você pode ligar para os pais de vocês. Gente, mãe, não atende. Então, mas é a tua voz, dizendo assim, Sim. mãe, tô aqui com o Rodrigo, a gente acabou de fazer um negócio, você como fazer um Pix rápido, 150, só para poder pagar esse almoço? Pá. Então, a gente vai ter a criação de novos golpes, Uhum. aquele phishing que a gente vê todo com português Sim. errado, o chat GPT já melhora. Então, você vai ter sofisticações no mundo do crime e dizem, as más línguas, ou as boas, que em 2030, daqui a 7 anos, esse tipo de crime que usa a inteligência artificial generativa vai ser mais rentável que o mercado da droga. Nossa. Ou seja, o que a gente vai ver daqui para frente é muito maior. Agora, cá entre nós, a bolsa cair por causa de um negócio que supostamente aconteceu no Pentágono, era só você dar 2 cliques e ligar para o New York Times e não precisava cair. Uhum. Então, acho que tem uma afobação, Sim. existe um inconsciente coletivo de que tá tudo muito acelerado, você precisa fazer tudo na hora. E não é verdade. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para somar. E eu sempre falo, eu tenho palestras, inclusive, escritas sobre IA na comunicação, eu sempre digo o seguinte, comunicação é arte, tecnologia é ferramenta. Uhum. Então, tem Perfeito. que usar como uma questão de E. Eu não sei se o Rodrigo tá me olhando ou ele tá dormindo. Não, eu tô olhando. Ah, tá bom. Tô olhando, Não, tô porque ele olhando. tá assim, né? Ih! Não, eu tô olhando, tô olhando. E assim... Se eu tivesse dormindo, você ia ouvir. tá. Você ia saber. Isso não é um bom cartão de visita, você tá solteiro? Não, mas é a realidade. Isso não é Eu um bom trabalho com a cartão de realidade. visita. Senhora, Isso não é um bom cartão de polêmico. Eu visita. trabalho com a realidade sempre. Tá Aí, vermelho, deixa, continua, Marcos. você tem que usar a tecnologia como uma questão de E. Somos Sim. nós e a tecnologia, e não nós ou a tecnologia. Então, só para encerrar, não adianta eu olhar aqui para o Rodrigo, que é um cara super antenado, e eu sei que ele é, porque eu já fiz ótimas fotos com ele, e vou voltar a fazer. E o Rodrigo me dizer assim, cara, eu não curto câmera digital, como muitos fotógrafos fizeram lá atrás. Sim, sim. Ah, não vou utilizar a inteligência artificial para melhorar meus processos. Você já é uma mulher de inovação, você não vai ter esse tipo de barreira. Mas muitas pessoas têm resistência. Uhum. Muito jornalista, muito tradutor, muito escritor, olha para o chat GPT e vê assim, não, vai tirar meu emprego. E aí eu deixo aqui uma frase para todos nós aqui pensarmos, que é a seguinte, falada por um amigo meu chamado Mário Trentin. A gente não vai ser substituído pelo robô. A gente vai ser substituído por alguém que entende mais de robô que nós. Mas e aí, dá pra inovar? Como é que você acha que é um exemplo prático de usar um chat GPT ou alguma outra ferramenta de IA para potencializar já as suas próprias características que você tem de comunicador? Como que uma Perfeito. pessoa nessa posição, que está com esse medo agora de perder o emprego, o que ela deveria fazer? Estudar sobre esse assunto, fazer um curso sobre isso? E como que ela aplica no dia a dia, como ferramenta? Perfeito. Eu acho que tem uma questão de qualificação mesmo.
Não adianta você querer navegar por esse mercado se você tem muita resistência a ponto de, como no ano passado a gente ouviu muito, esse negócio de metaverso não é para mim. Deus me livre esse negócio. Eu não falo com robô. Se você tiver nessas ainda, você vai perder terreno. Ponto. Você vai ter que aprender a falar com robô. Você vai ter que aprender a dar prompt, né? Você vai ter que escrever as coisas para que ele possa executar. Você vai ter que dar ali os elementos para ele fazer o bolo para você e indicar que bolo que você quer. Porque é isso que ele faz, ele executa por enquanto. No futuro a gente não sabe. Agora, como que eu me qualifico? Exatamente como você falou. Você tem hoje 1 milhão de sites que te ensinam coisas de graça. Você tem hoje 1 milhão de cursos de graça na internet. Se você chafurdar, você encontra. Você tem 1 milhão de cursos pagos que já trabalham isso. E aí você vai ter que entender, Ju, o que você quer para você, onde você usa. Na comunicação, como é que a gente usa hoje inteligência artificial? Eu sou um caso um pouco mais isolado, porque como você falou, eu tenho várias frentes abertas, então eu sou educador, estou aqui na HSM assinando um curso, faço palestra, escrevo, então eu sou uma pessoa multipotencial nesse sentido, não é todo mundo que é assim. Você vai ter gente que trabalha em agências, tem gente que tem agência, tem gente que trabalha como redator, gente como editor, vamos pegar essas pessoas que é a maioria. Como que você usa hoje inteligência artificial? Bom, primeiro, você tem uma possibilidade de escala na questão de texto personalizado. A gente tem que lembrar que cada vez mais não tem tamanho único. Olha para o Rodrigo, olha para você. O cara tá de caveira, tatuagem, óculos vermelho. Você tá de blusa flamingo, óculos, nananã. Entendeu? Então assim, não adianta... Blusa flamingo. Veja, nova tendência. Maravilhoso. Gente. Eu não quero aqui tentar vender uma coisa de tamanho único, porque não vai servir. Sim. As pessoas querem ser tratadas Que é como a exclusividade, elas né? querem ser tratadas, exatamente. Então, eu acho que ela consegue uma personalização em massa. Aí você tem uma segunda questão, que é ganho de tempo. Né? Se antigamente eu precisava construir um discurso para o CEO Rodrigo falar alguma coisa, hoje eu construo esse discurso em 5 segundos. E aí eu termino esse discurso, tenho que revisar, mas é muito melhor do que construir do zero. Eu acho que o ChatGPT, essas inteligências de texto, pelo menos, são um grande brainstorm, mais do que um executor. Porque quem sabe escrever não vai perder a mão do texto. Você vai melhorar o texto, mas você tem ideias que vêm. Terceiro ponto, então você tem a personalização, você tem o ganho de tempo. Terceiro ponto, redução de custo. Será que eu preciso colocar 10 pessoas para fazer um trabalho ou preciso colocar 2 que dominam a máquina e conseguem fazer um negócio muito incrível, Aí é o catch. personalizado? Exatamente. Que é? Catch. Entendi. A pegadinha. Aí é a Entendi. pegadinha. É que a gente é café com leite, a gente pode falar. Exatamente. Aí a gente abusa. Não, mas é isso, né? Então É você tem- você veja, você saber, tem aprender impactos, a claro. mexer com esse tipo de máquina, né? De recurso para te potencializar como profissional. Né? Ferramenta. Essa é a palavra. Ferramenta. Porque, no final das contas, de novo, é que nem você... Se você falar hoje contra... Porque, assim, diferentemente do metaverso do ano passado, 2022, que era meio nebuloso, NFT, isso e aquilo, o OpenAI que criou o ChatGPT está sendo usado já era usado por 100 milhões em fevereiro. Quer dizer, agora deve estar talvez 400 milhões. Daqui a pouco ele chega a 1 bilhão de usuários, a gente não sabe. Ele é muito mais utilizável, ele é muito mais aplicável, ele é muito mais fácil e ele é gratuito. Ou seja, qualquer pessoa que mora numa comunidade, que tem internet, um celular ou um computador, até o CEO está usando o mesmo ChatGPT. Então o que muda é a nossa qualificação para saber usar. E aí isso acho que reforça uma coisa que a gente fala sobre, por exemplo, o nome que a gente deu aqui, que é o Dá para Inovar, brincando com a frase do Einstein que fala que são as perguntas que movimentam Olha, não o sabia. mundo e não as respostas. Não sabia. E quando a gente pensa na aplicação, na utilização do ChatGPT, por exemplo, são as perguntas ou os comandos que a gente faz que vai direcionando para onde a gente quer, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto da especialização, de saber usar a ferramenta e também é muito legal que para saber usar ela, você tem que saber outras coisas antes. Você tem que saber lógica, ter noção da área que você está falando para conseguir direcionar ele pro caminho que você quer, né? Então, eu acho que isso tudo mostra que, assim, vai ter uma mudança nas vagas e posições de trabalho, vai como vem acontecendo há muito tempo, Exatamente. né? Mas não é assim, acabou 30% do trabalho.
A gente tem Olha, 30% a mais. Eu vou te trazer um dado aqui que vai mexer. Talvez não acabe, mas segundo Davos 2023, a reunião de Davos na Suíça, que é um norte para muita Sim. gente. Até 2030, tô falando de 7 anos. Você fala, bom, mas 7 anos, 2030 parece longe. Parece, 2016 tava aí. Não, voou. 2016 foi ontem. Estamos em 2023. Uhum. 1,1 bilhão de empregos serão radicalmente transformados pela tecnologia. Então, eu concordo com você. A gente vai transformar. A gente não vai perder e ganhar. Porque, na verdade, quando você olha para 7 anos atrás, você não tinha uma porrada de coisa. Nem esse estúdio aqui. Sim. Talvez nem esse prédio. E outra, você, talvez, como fotógrafo, ou grande fotógrafo que você é, não utilizasse tantos recursos quanto você utiliza hoje. Digitais. Não era tão barato quanto é hoje. Sim. Né? Você gastava muito mais, você utilizava muito menos. Você, Ju, imagina, inovação. Você tinha, eu me lembro, né? Você trabalhava com várias outras coisas, agora você está entrando de cabeça total numa coisa que você ama. Mas a inovação de hoje já está velha hoje à noite. Né? Até amanhã de manhã já cresceu um monte de coisa. Tanto que o ChatGPT é uma das quase 3 mil inteligências artificiais que estão aí já sendo vendidas. Super. Então, eu acho que, de novo, talvez a gente vai olhar um dia pro ChatGPT e vai rir, como a gente olha hoje para as páginas do Orkut. Sim. E fala, nossa, que coisa rudimentar. Eu era da época do Second Life, Mark. Você não tá entendendo. Eu era da época do... Ah, ICQ, claro, gente. Quem lembra ICQ. desse barulhinho? Não, vou ICQ. dizer o que eu era na época. Que nenhum de vocês pegou aqui. Chat do UOL. BBS. Não, BBS. BBS, eu não sei o BBS. que é Eu só mesmo. conheço de Mandic. nome. Esse eu só conheço de nome. Era uma página preto e verde, se eu não me engano. E era como se fosse um bate-papo, mas assim, muito rudimentar. Era horrível, preto e verde. Era uma coisa que não tinha cor, não tinha imagem, não tinha voz, não tinha lei, nada. né? Não tinha lei, mas era um tráfego, assim. Eu me lembro que a minha era BBS Mandic. Muito louco, né? Caramba. Bom, Aí já 90 avançou demais Gente, pra eu. 96, daqui a 3 anos, 30 anos. Pessoal, Sim. ano que vem, 30 anos da morte do Ayrton Senna. Ano que vem, Já? 30 anos Do Tetra. do Tetra. Cadê o Hexa que não veio até hoje? 30, bom, é que você Só já tem isso que eu 21 quero anos, saber. hein, pra chegar. É É. tempo também, 21 anos. É como sim. eu também tenho 21, fica meio complicado lembrar dessas coisas. Não, é puxado pra você, eu sei. Eu tenho É 21 puxado, de... é Eu não tenho nem puxado. 21 de jornalismo, eu tenho quase 30. Mas e aí, dá pra inovar? E, Mark, eu vi também que você postou um vídeo do Bruno Sartori, que é um gênio, Gênio, também, né? gênio, de gênio, criação, assim, do Silvio Santos, falando no Jornal Nacional. E aí, assim, essa questão de reputação, né? Queria ouvir Sim. um pouco, e você também é muito especialista nisso, né? Como construir uma reputação num ambiente em que tá tudo muito fluido, muito dinâmico, e que alguém pode criar um negócio teu, de repente, e acabar com toda a imagem que você construiu positiva em segundos. Exatamente. E pra você explicar que aquilo não era verdade, como funciona isso? Não funciona. É. Né? A verdade é que não funciona. Porque Gestão de crise forte, né? gestão de crise no digital é uma outra história. Uma coisa, você vai num restaurante, você bate boca com o garçom, você tem uma gestão de crise ali momentânea, que depois pode reverberar num processo. Ponto. Outra coisa é alguém com uma câmera filmando isso. Isso aí já explode para racismo, entre outras coisas, e aí, adeus restaurante. E, às vezes, isso acontece por um terceirizado, como foi no caso do Carrefour, algumas vezes, né? Mataram um cachorro, terceirizado. Sim. Mataram um cara, terceirizado. Então, assim, como é que você vai segurar isso? Você pode colocar ali uma política institucionalizada de não racismo ou de antirracista e tal. Mas se tiver um funcionário racista que promove esse tipo de baderna, acabou. Então, é muito delicado. Quando aconteceu isso no Starbucks, alguns anos atrás, o dono do Starbucks mandou fechar 8 mil lojas por um dia para criar uma política junto com todo mundo antirracista. Ou seja, tem que vir de uma maneira mais radical. O que eu vejo em relação ao cancelamento e até em relação ao expose, né, que são as duas questões muito grandes hoje em dia. Quem fez alguma coisa vai pagar, porque isso vai emergir de alguma forma. Isso, ponto. Se você fez, você vai ter que segurar o teu BO em algum momento, porque alguém vai te dedar. E você tem pessoas que ficam tentando destruir a reputação do outro. Antigamente, antigamente até 2020, né? Antigamente, 5 anos atrás, a nossa reputação já estava na mão do outro. Então, por exemplo, se eu quero contratar um fotógrafo e eu indico o Rodrigo,
Se a pessoa lá de trás teve uma experiência ruim com ele, ela vai me dizer, olha, não contrate, eu não vou contratar. O Rodrigo não fica nem sabendo. Sim. Isso a gente está Sim. falando, ou seja, 75% da minha reputação está na mão do outro. Por mais que eu posso falar bem de mim, Uhum. né? Eu posso chegar aqui e falar, pô, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Mas o ideal é que os outros falem de mim. São os promotores ou detratores da sua marca, né? Exatamente. Eu Uhum. até vi um negócio interessante, só abrindo um parênteses, Uhum. sobre odiadores, né? Odiadores. Gostei. Gostou? A pessoa também conhece como hater, tá? Pra quem não Isso. pegou. Não, Porque não. é difícil. Não. E aí Pô, você tá tão acostumado odiadores com e isso, foi, né? Realmente. Que é muito estranho você mudar o nome do Super. hater pra É. odiador. Odiador. É maravilhoso. Então, assim, você tem um hater e você tem um lover. E muita gente fala só do hater. Olha que coisa louca. Eu vi isso aí, o marido da Simária. Eu vi. Você viu isso? Uhum. Dando uma entrevista pro Léo Dias. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, cara, é que assim, eu sou eclético, tá? Tudo o cara bem. falou o seguinte, muito se fala do hater. Que o hater mexe com as pessoas. Mas ninguém Sim. fala do lover. Quando você acorda de manhã e você tem 100 mil pessoas dizendo que você é lindo, você é maravilhoso. Que é um número muito maior. Muito né? maior, você também mexe com a tua cabeça. Uhum. A ponto de você sair e entrar numa bolha. Se perder, né? Se perder. Uhum. Isso acontece muito com quem é artista, quem tá na A televisão. ponto de você acreditar naquilo. né? Exatamente. E é o que eu sempre falo. Quando você acredita no que te dizem, Uhum. é quando fode. Então, Uhum. o Mark é maravilhoso. É isso. Se eu acreditar nisso, cara, eu não pago nem boleto mais. Uhum. Concorda? Uhum. Então tem que tomar um cuidado. Agora você tem uma escalabilidade que você não tinha. Uhum. Sim. Você tem um rastilho de pólvora muito mais rápido. Então, acho que o mundo ideal da reputação é você construir tua reputação, ter aliados fortes que vão te referendar em caso de um problema. Então, por exemplo, fui acusado de ser um cara assediador no trabalho. Bom, primeiro você vai ter que provar se você me acusou. Segundo, quem já trabalhou comigo? Uhum. Quantos eventos eu fiz? Quantas pessoas eu assediei em evento? Quantas pessoas têm a história para contar? Quantas imagens tem para contar? Claro que a defesa vai ser muito menor, mas você vai ter que provar. Sim. Então, quando você tem pessoas com quem você já trabalhou, se alguém virar e falar assim, pô, esse Mark é um filho da puta. Uhum. Vocês dois vão dizer, não, eu conheço ele, Sim. não é, comigo nunca foi. Sim. Isso é uma coisa. Agora, quando você fala isso de alguém e um terceiro fala, verdade, um quarto fala, verdade, eu não tô dizendo das pessoas que não te conhecem, porque essas pessoas, o hater basicão Sim. é aquele que chuta a tua cabeça no cancelamento sem te conhecer, no virtual. Sim. Porque no presencial as porque pessoas não fazem presencial isso, né? nem mal olha na cara. Então, eu acho né? que, de novo, acho que você tem que ter maturidade suficiente para saber por que está sendo cancelado, ter maturidade suficiente se você for cancelado para admitir. Uhum. E se tem uma coisa contra a tua reputação que não é verdadeira, você tem que se defender e dane-se quem tá achando o contrário que não é. Sim. Porque você tá com a verdade. Aí você tem mais maturidade até para poder discutir. O que Sim. acontece hoje é que a gente tem um rastilho de pólvora muito grande, muito rápido, e você tem pessoas que se autocancelam. Você tem pessoas que o tempo todo elas fazem de propósito para se manter na mídia, para se manterem relevantes. Isso é uma Que elas boa fazem, coisa elas de se plantam falar. isso. Uhum. Você vai Ela falar, quer a discórdia. claro, você vai falar que um Uhum. Felipe Neto não quer? Uhum. Que ele tá lá. Se ele tivesse na dele, na maioria das vezes, acho que ele realmente. O cara vai lá e cutuca também. O cara é polêmico pra justamente gerar aquele Exato. buzz, aquela... É o buzz. Né? Ele quer ser cancelado? Não. Que é o engajamento. Mas ele isso. põe o dedo na ferida. Uhum. Eu acho que é um pouco de engajamento, eu acho que tem um Uhum. pouco de ego também. Né? Tipo, deixa eu bater de frente com o presidente da Sim. República, não que o presidente anterior merecia, mas deixa eu bater de frente com o presidente da República, Uhum. porque assim, se o presidente da República ele me percebe, cara, eu não tô discutindo Você com a tem Ju, uma com o relevância Rodrigo, muito Aham. grande. tô né? batendo boca com o presidente. Sim. Tanto que é uma estratégia de muitas pessoas que são famosas, assim, o que tem uma relevância, que é essa coisa do... Se eu dou corda pra um hate qualquer, ou qualquer pessoa que se deu corda, a pessoa deixou de ser um hate pra ser você ganhou, você meio que nivela a pessoa Exatamente, com você, né? exatamente. Eu vi isso ontem, uma blogueira que... Eu tô com sites bons, tá? Referências. Ela fez um vídeo pra atacar uma hater. Olha aí, olha Então a ela falou, relevância. olha, Brenda, e blá, blá, blá. Não, Brenda, você falou do meu marido, deixa eu te contar uma coisa. Olha isso. Cara, ela parou a vida dela pra fazer um vídeo, Gente. sabe? Quando, na verdade... Pra dar uma visibilidade monstra pra essa pessoa. pra essa pessoa. O que alimenta o hater, você sabe? A inveja? Não. O Que amor? alimenta o O hater? recalque. Não. Atenção. Hum. O que alimenta o hater é a atenção. Então, assim, o que eu faço hoje?
cara me xinga, eu respondo pra todo mundo Menos e pra ele ele. fica lá no Aí pé. ele fica mais hater, Ó, né? fica mais, mas ele fica falando sozinho. Sim. Tem aquele cara que ele... Até uma hora que ele se sente completo idiota, Exatamente. né? Imagino que chega uma hora que ele Exato. fala, cara, para parece que tá de- feio, Parece sabe? que demora pra chegar essa Outra hora, coisa mas- que é dolorosa pro hater, quando ele faz um comentário que é muito bombado e você apaga o comentário dele. Puta, pode Puta, crer. Você demais. tirou toda... 1573, Lindo, lindo. 123 replies, aí você apaga. Trim. Que cara, que Aí ele maravilhoso. volta assim lá embaixo. Você está me, como é que fala? Cancelando, Censurando. não, censurando. Fala, puta, não, acho que não. Não, porque a página é minha, É, né? não, e assim, não vi teu comentário. Quem é você? Não me leva a mal. Quem? Muito bom. Comentar? Teve um cara que ele fez algumas críticas, eu não lembro o que ele falou pro Neymar, e o Neymar ficou puto e respondeu. E o cara falou assim, porra, não, Neymar? Não, cara, pô, você tá falando comigo? É, então. É Tipo, isso. não foi isso que eu quis dizer, não, acho você muito foda, tal, não sei o que. O Neymar, vai tomar no teu cu, alguma coisa assim. Ficou puto. Que esse cara tem esse Twitter printado e impresso e colocado na parede, como Claro. um prêmio. Gente. Ou seja, o cara falou que curtia o cara, só que tava metendo o pau ali, e aí ele deu atenção. Pronto. A Jojo Levou- Todinho, outro ícone da nossa cultura, deu uma Ela entrevista é. pro Mano Brown. Aliás, uma das melhores É entrevistas que o Mano maravilhoso. Brown fez foi Mano. com ela. Ela é ótima. E aí, assim, ela fala disso. Ela fala, porra, outro dia eu tava no shopping e uma mulher falou, posso tirar uma foto com você? Ela falou, pode. Ela tirou a foto e falou, mas eu te conheço. A mulher passa o dia mandando hate no Foi. DM dela. Ela falou, por que você me xinga se você quer tirar foto comigo? Ai, não, é meu jeito e tal. Ou seja, muitas vezes o que eu aprendi? Que o hater é um lover disfarçado que não teve atenção Pode ser. em algum momento. E aí o cara Terapia, transmuta. gente. Fica a dica. O cara transmuta. Então, por Mais exemplo, o Rodrigo uma. gosta do meu conteúdo. Sim. Um dia eu dei uma invertida nele ou não respondi por algum motivo. Virou hater. Porque ele me conhece tanto, me acompanha tanto, que ele se acha no direito de falar, ó, eu amo ou odeio. É a Uhum. mesma oração, como diria o Chico Buarque. Hashtag chateado. Que tristeza. Mas e aí, dá pra inovar? Mark, você, então, vamos mudar um pouco de assunto, trazer pra parte mais profissional, pra não falar business. Só trouxe aqui blogueira. Vamos lá. Mas é Jojo. muito, Não, é mas muito aqui a legal gente é que tudo eclético, isso. Não, mas né? que Essa é a tudo ideia. isso. Né, quando a gente fala de comunicação, tudo isso é profissional. Claro Isso que é é. muito Claro, legal. Né? claro. A gente tá falando de reputação. Dessa Esse é o abrangência. gancho que eu queria buscar aqui em relação ao LinkedIn, porque você é LinkedIn Top Voice já faz tempo, né? Creator. Creator, por E agora favor. Instructor. Instructor. Já pode anotar aí que ele Do ganhou o LinkedIn, ranking, do né? LinkedIn Learning. Arrasou, arrasou. E você escreveu livros sobre networking. Você vê como eu te conheço faz tempo. Esse livro é antigo, nem você lembrava, vai. Exatamente. É. Esse aí eu Não não tem conheço, não. networking 4.0? Era uma palestra, não era um livro. Não, mas você... Por isso que eu não lembrava. Ah, então tá. Já tô publicando já. Não, agora eu criei o Networking Juro que eu achei que tinha um 5.0. livro. Então, tá vendo? Já passou, Evolui pro É, é 5.0. uma evoluiu. palestra. Tá É com uma essa palestra porque a gente tá na sociedade 5.0, entrando nela, né? Então, você pode dar algumas dicas para quem está assistindo a gente Sim, aqui em relação a isso? Como que é você se posicionar profissionalmente nesse ambiente atual em que tem tantas questões, inteligência artificial, tem a reputação, haters e tal? Como que é o ideal, assim, que as pessoas têm que começar? É interessante, porque eu fazia em 2018 a 4.0 Uhum. e agora eu tô fazendo a 5.0. 5 anos depois, a gente tá falando de uma sociedade que vai começar, que é uma sociedade criada pelos japoneses em 2016, ou seja, bem antes de tudo que a gente está vivendo, e que dizia o seguinte, que a gente vai pegar tudo que é tecnologia da 4.0 e servir o ser humano em sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão. São os 3 pilares. E isso, de uma certa maneira, está acontecendo. A gente fala muito de ESG, sustentabilidade, né? A gente fala de inclusão, o S do ESG. A gente fala também de qualidade de vida, que é muito difícil para muita gente, mas cidades mais inteligentes, interconectadas, a gente pode ficar um pouco mais em casa, trabalhar de qualquer lugar. Então, acho que tem tudo isso que você citou. Uhum. A gente tem várias mudanças impactantes. Mas aí, como é que eu faço o networking? A gente tem que lembrar que a gente teve o impacto de uma pandemia, Exato. que ferrou muito o networking, porque teve desafios de fazer isso online, teve desafios de não ter mais evento presencial, teve desafio de você manter o networking que você tinha, de você criar novos canais, é muito difícil. Agora tá voltando. Então acho que o mundo ideal do 5.0 em networking, escrevi até uma palestra sobre isso e apresentei uma palestra sobre isso no evento da editora H1,
que é o evento da editora do Grupo Novo Mercado, é um networking, acho que mais voltado para dados. Ou seja, a gente vai ser mais preciso na hora de encontrar alguém. Como? Quando você usa o Instagram ele tem uma questão de você ver aquilo das pessoas que você gosta. Uhum. O TikTok é ver dos temas que você gosta. E o Networking 5.0 é você encontrar quem você precisa encontrar. Então eu vou mapear um cara que seja exatamente igual ao Rodrigo. E eu vou encontrar ele. Então usar os dados para isso. Eu acho que uma outra questão relevante do Networking 5.0 é uma questão também de você entender o que as pessoas querem. Como é que você usa o tempo das pessoas além do teu? O que é respeito? O que é maturidade? Isso é uma questão de sensibilidade. Como você agrega também, Exatamente. né? Que isso eu sempre vi muito nas nossas interações. O Mark é muito assim, sabe? Como que eu posso te ajudar e você pode me ajudar? É sempre uma troca, né? O desbloqueio da gratidão é a entrega primeiro. Então, primeiro você entrega e depois você pede. O que a gente vê acontecer muito hoje é esse erro crasso de você só aparecer quando você precisa de alguma coisa. Sim. Ah, me chama. Pô, não me chamou. Ah, também gostaria de ir. Ah, e você não faz nada por aquilo. Agora, o popular só vem a nós e o vosso reino nada, né? Resumindo. Exatamente, é isso. Esse é um erro muito comum. E eu acho que no digital a gente vai ter que aprender a isso. E aí, claro, as coisas comuns do nosso dia a dia, como é que a gente se posiciona, o que a gente apresenta, como é que a gente agrega, o que a gente traz em termos de diferencial da gente mesmo e para o grupo que a gente está. E, acima de tudo, um networking ético e responsável. Porque agora, cada vez mais, se eu sentar nessa mesa aqui e eu fizer uma cagada, vocês dois vão pagar por isso. Aquela questão que antes era uma curtida e um comentário na página de um fascista, agora você traz o fascista para a mesa. O networking está voltando. Acho que esses cuidados todos, alinhados a uma questão de posicionamento teu, de saber usar as ferramentas corretas, de aprender a fazer o híbrido e de você encontrar as pessoas certas que você precisa para as questões certas, eu acho que já te direciona para o networking mais moderno. Excelente. Mas isso vai ser uma coisa automatizada de alguma forma? Como que... já está sendo, né? Não, todo no processo dos algoritmos, como é que... Por exemplo, LinkedIn... Na prática, assim, né? Na prática. O LinkedIn, por exemplo, ele já tem uma ferramenta que não é nova, já tem uns 5, 7 anos, chamado Sales Navigator. Sim. Que, na verdade, é uma página que se abre do lado e, basicamente, você fica stalkeando a pessoa que você quer. Para que, em algum momento, você vai lá e interaja com ela, né? Então, eu tô ali meio que com a minha página lateral, eu seleciono 4, 5 caras com o perfil do Rodrigo. O dia que o Rodrigo fala alguma coisa que eu gosto, misteriosamente eu apareço lá e falo, pô, isso tem tudo a ver com o trabalho que eu faço. Ou, adorei tua barba. Por quê? Porque aí você cria um rapport com a pessoa, uma identificação. Então, você já tem mecanismos que te fazem acompanhar pessoas interessantes para que em algum momento você possa ali trocar e fazer uma venda. E esse tipo de interação, daqui a pouco, tô falando 2025, vai ser 50%. 60%. Porque, de novo, o que é mais inteligente? Eu chutar quem eu quero conhecer, eu ir numa festa e falar com todo mundo até descobrir quem fita comigo. As redes de relacionamento já fazem isso. Sim. Se você parar Tinder, Bumble, Inner Circle, eu tô nos 3. Nossa, ele tá aqui já. Tô nos 3, né? Por isso. É importante. Você vai, né? É importante diversificar. Você vai a gente tem que fazer um desse, né? Só sobre isso. Você vai encontrar pessoas que... Existe um filtro digital que te colocou ali na frente pessoas que minimamente você quer. Minimamente você quer. Sim. Um corte de idade, um corte de região, um corte de interesses. A probabilidade de dar um match, exato, você vai dizer, pô, não é legal. Assim, é muito maior. Tem um monte de gente que casou por causa disso. Claro verdade. que você pode estar no Learning Village, você vai topar com alguém no café e vai casar. Isso acontece também. É destino. Mas esses aplicativos, ele também não deixa de ser uma expansão do relacionamento, né? Porque é muito comum você ter gente que trabalha na mesma empresa, que acaba conhecendo o outro e se casando e se relacionando. É o que eu falo. Porque faz parte do dia a dia. Se você tá num aplicativo desse, por exemplo, essa pessoa que tá lá trocando com você
se tornou parte do seu dia a dia, né? É verdade. Você Mesmo aproxima, estando né? distante, É. né? Tanto que a gente brinca Uhum. que tem até um networking nesses lugares. Sim. Tem até trocas de que em algum momento, pô, eu tenho um monte de mulher. O Web Summit, sem querer te cortar, Imagina. criou o Web Summit Single. Eles criaram, É teve mesmo? a Vanessa maravilhosa da White Rabbit. Um dia a gente tinha que trazer ela aqui, que ela é sensacional. Fica o convite, Incrível. Vanessa. Criou um grupo Web Summit Single. E a galera começou a entrar, um monte porque, de cara, gente, né? E aí eu entrei, obviamente, pra entender o que tava acontecendo. Claro, eu também fazia muito isso. Né? É. Aí eu falei, gente! E começou a rolar negócios lá dentro. Tipo, pessoas apresentando suas startups, sabe? Ou Marcando seja, reunião. ninguém Muito louco. transa, mas todo mundo É isso. ganha Foi dinheiro. mais ou menos Não, isso que eu já vi aconteceu. muita gente falando, tipo, amigas minhas, história de mulher com homem nos aplicativos. Nossa, mas de homem com muito mulher trash. também, viu? Já Sim, tomei não, eu uns sei. ghosts ali que... Não, sim, mas é que pelo volume que eu tenho ouvido, Probabilidade. é muito pior, né? Uhum. Mas é uma situação do tipo, uma conversa que parece que o cara... A menina virou pra ele e falou assim, você quer que eu mando meu currículo pra onde? Porque as perguntas que você tá me fazendo parecem uma Sei. entrevista É um de inquérito. emprego. muito E não louco. uma troca aqui Mas, pra cara, é pensar difícil. Assim, por exemplo, quando eu abordo uma mulher, a primeira coisa que eu falo, oi, tudo bem? Ah, você mora aqui, eu também moro aqui. O que você faz? Você vai perguntar o que pra menina? Você É gosta de pão difícil, de né? queijo? É a Ah, primeira dúvida, né? Porque você fala assim, você é amiga de tal pessoa, você não Sim. tá numa festa. Eu vi Sim. tem uma série que chama Master of None. E eu vi ele mandava mensagem pra todo mundo, igual, que era assim: tô indo no Pão de Açúcar. O que você quer alguma coisa? Nossa! Você precisa de alguma coisa? Eu acho isso maravilhoso. Eu já usei isso já. Sim. Eu falei, como é que eu vou puxar assunto aqui? Eu falei assim, tô indo no mercado, você precisa de alguma coisa? E aí a pessoa Uma responde? coisa Tinha gente que inovadora. falava assim, nossa, na época da pandemia, Me traz pão. falava assim, nossa, Sim. com o preço da gasolina, isso que é presente. Então isso começava, né? gerava uma coisa legal. diferente Quebra o gelo, né? do tipo, e aí que você faz, né? Uhum. E aí é tentar trazer essa coisa, né? Quando a gente falou de fazer aqui a ideia de falar de inovação, porque eu aceitei muito, porque eu gosto da inovação como uma coisa geral. Sim. Como Do uma dia a coisa dia. criativa. Sim. Isso. Como uma coisa fugir do de sempre, né? Uhum. Então eu falei pra Ju, acho super válido, vamos fazer agora. E aí eu gosto disso também nas interações, tentar sair um pouquinho disso. Sim. E eu acho que quando a gente fala da comunicação, tá totalmente direcionado. Mas tem Porque- gente que não desenvolve, Rodrigo. sim. Não, mas aí... Cara, tem gente isso que é não filtro. desenvolve. Mas, Mark, isso é filtro. É. Não, é filtro também, Já mas assim, é. às vezes você tem uma Mas é mulher chato. ali super interessante que você gosta e fala, putz, é minha cara. Meu, assim, Meu número. fisicamente, meu número. Não, mas não consegue conversar. Cara, não consegue, como diz um amigo meu, Giba, não consegue fazer o ó com copo. É difícil. É difícil. Essa é da Fala, antiga. com crés, eu ouvi já. Agora o ó com copo é foda. Inovação do passado. E aí, a inovação do passado é mostrar como uma coisa que hoje é totalmente banal foi, por exemplo, como a gente vai olhar daqui a um tempo pro chat GPT e falar, cara, Eu tenho duas aqui. né? Pô. Não, então, eu tenho uma que eu acho que é a principal quando a gente fala em comunicação, além da linguagem, que é falar do menino Gutenberg, falar da prensa, falar da possibilidade de reprodução de conteúdo de maneira mais rápida, Sim. de forma que popularizou tudo isso, e a imprensa como um todo, né? E aí, como que você olha para essa mudança que aconteceu na época e os desdobramentos dela até hoje, assim? Como que você olha para isso? O que tem de fato, o que mudou tanto de lá para cá e o que a essência básica permanece ali? Acho que tem duas questões aqui. Não sei se fica a essência, mas eu acho que foram coisas ultra inovadoras que eu vi acontecer. Uma eu não usei, que foi o fax. Eu ia falar disso. Até hoje eu não entendo o que é o fax. É como muito o fax louco pra mim. acontece. É muito louco Porque pra assim, é mim. uma coisa maluca, não tem tela, não tem nada, é uma coisa tipo... Mais difícil para explicar que o fax é o Bluetooth, né? Como é que funciona o Bluetooth? Cara. O Wi-Fi. É que depois que Não, digitalizou é outro mais dia eu fiz simples, um post de né? onde vem a palavra Bluetooth, você sabe? Não. Eu não me lembro. Na verdade, o Bluetooth, eu acho que era o nome de um capitão de guerra Tá. dos países nórdicos. Mas a junção do Bluetooth é uma runa. Uma ou duas runas. Sim. Uau. Isso Que é eu o lembro de ter visto. logotipo. Uhum. Então, isso é uma coisa bem maluca. A palavra olerite,
se eu não me engano, é uma palavra sueca. É só pra dar um Nossa. toque. Eu acho, tá? Mas ó, o Olerite era o nome do cara que criou o esquema, ou não? Ou foi uma junção não também? me lembro. Bom, Mas eu sei que é uma palavra gringa que pegou no Brasil. Se eu fizer a lição de casa, você vai estar lendo aqui embaixo. E Ou outra não, coisa, né? aqui o Olerite é em São Paulo, porque no Rio é folha de pagamento. Ah. Eles não falam, né? Mas Sim. bom, voltando. Eu acho que o fax é uma questão, porque, cara, é uma coisa muito maluca. Genial. É um papel horrível, fininho, né? Um papel Não durável. brilhoso, não durável, uma coisa horrível, mas funcionava. E uma coisa que eu sempre me achava muito moderno É. era gravador de fitinha pequena, Ah. que era a mesma fitinha da secretária eletrônica. Então, assim, eu era Pra entrevistar as pessoas? para entrevistar, mas era secretária eletrônica. A secretária, para mim, é uma coisa revolucionária. Por quê? Porque eu voltava em casa e sabia quem tinha me ligado. Isso aconteceu depois com o Bina também. Lembra do Bina? Sim. Uhum. Né? Mas assim, a secretária eletrônica, assim, pô, recebia recado de mulher, de amigo, e nananã. E aí, quando eu ficava apaixonado, eu já falava assim: olá, você ligou para 36667140. Gente. Oi, Flávia. Ai, Tudo bem? Não. Tipo, que bom que você ligou. Tipo, eu deixava um recado romântico na Sim, minha secretária. Sim. Aí deixava assim: oi, tudo bem? Aqui é o pessoal da Telesp. Era muito divertido. Tinha mesmo. isso. Crianças, vocês não sabem o que é Imagina, isso. criança- Era muito Os divertido. meus filhos sabem nem o que é telefone com fio. Caramba. Eu vi ontem um cara brincando, era um post, pra variar, onde a gente mais pega, eu mais pego referência, que era o cara falando assim: filha, vamos brincar de telefone sem fio. E ela falou: mas todos os telefones são sem fio, pai. É, oi? Como assim? Não, é bizarro, né? Daqui a pouco é o carro autônomo. Minha né? mãe, a gente tem família na França. Minha mãe nasceu no Cairo, meu pai nasceu no Egito, que Deus, ao contrário, meu pai nasceu no Líbano, que Deus o tenha, porque ele morreu de Covid. E aí, eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, a gente ia pra França, e lá da França minha mãe ligava pro meu pai. Orelhão, colocava uma peça de 5 francos, que era uma grande, imagina, não tinha euro. Uhum. E ela ligava. Como era longe, ela falava alto. Então, Então, até hoje, quando ela vai falar com a família, lá na França, ela grita. Ela, Olha. oi, tudo bem? Ai, que bonitinha. Como vocês estão? Não, fala. Maravilhoso. Assim, e é Sim. vídeo, que era uma Sim. coisa que é, né? Você não precisa gritar. Muito bom. Aliás, você sabe que tem uma curiosidade? O podcast foi mudando a maneira como a gente fala. Porque Fale-me mais. no rádio, você tinha aquela gritaria. Uhum. Tá. Aquele FM meio, né? Por quê? Que você ouvia no carro. Agora as pessoas estão de fone. Então, se você grita demais, a pessoa para de te ouvir. É. Certo. Concorda? Uhum. Então, essas conversas de pé de E ouvido... se buzina, como faz? Né? É, mas se você meter a buzina aqui, você perde audiência. Mas você vê que curioso, né? Então, Sim. tudo... Hoje em dia, o que você faz? Você tem um device e 5 fones. Antigamente eu falava assim, imagina, hoje eu tenho tipo 3 fones. É Assim. verdade. Um pra isso, um pra isso, Não, um e pra um em isso. cada lugar. Um em né? cada lugar. Uhum. É muito... Da privacidade também, né? Porque da privacidade e também do não incômodo. Exatamente. Porque você Concordo. normalmente não tá sozinho, né? E aí você tá aqui no seu É. mundo e a gente consome muita coisa nesse... Mas acho que tem mais do nesse que não sentido. incomodar. Claro, você não quer incomodar. Eu acho que é mais isso. É mais do que... É um pouco mais esse... Eu vou usar uma palavra que não é, mas esse autismo do alto. Quero eu viver no meu mundo aqui, Uhum. fechado, e Uhum. dane-se o resto. Sim. Tanto que você tem os negócios de cancelamento de ruído, né? Sim. Tipo assim, nada, não quero nada. Nada. Nenhuma interação com ninguém. Muito louco. Boa. É, essa coisa do fax, só pra eu relembrar, o primeiro fax que eu recebi, eu trabalho desde os 15 anos. Ah, então é por eu isso, tinha eu não- 15 anos. Quando chegou o negócio, eu falei, gente, aí eu passei um e a pessoa recebeu certinho do outro lado. Foi muito impressionante. pra mim. Era Falei, muito impressionante, cara, porque era um muito telefone louco. com fio, Com fio, Com que você fio, que ligava, que você metia uma linha, numa tinha um espécie de uma barulho. impressora, tinha um Isso. barulho horrível, e Horrível. saía do outro lado a mesma folha. Exatamente igual. Então, pra Porque na mim, época eu acho que não tinha e-mail. Não, acho quando que ele não. surgiu, Foi não. no comecinho, Ao Ó, menos não era primeiro popularizado, né? Olha que Você coisa tinha medo do maluca. ball? Tive do ball. Eu tive O também. primeiro e-mail é de 71. Nossa, Tem 50 sério? anos, um cara que um engenheiro que tá vivo criou isso para poder mandar. E segundo o Stats, a gente tem, se eu não me engano, posso estar viajando, 330 milhões de e-mails mandados por dia. Deve ser bilhões, né? Mas Uhum. tudo bem. Nossa, Ah, hoje em muita dia tá coisa. mais em queda, né? Meio... Posso te falar, não tá, sabia? Não? Não, por incrível que pareça. Tá em queda perto do que já teve, mas assim, não é uma coisa que, em desuso. Não, Jesus, Porque é não, mas- documento. Então Sim. assim, você É vai uma ter coisa mais muita séria, gente... formal, você manda É, por e-mail, Só o né? que você tem de... E você não perde, É, que nem o WhatsApp. é verdade. E confirmação em segundo... Confirmação. 2 fatores. Você tem gente copiada. Gente copiada é o seguinte, né? Quando copia todo mundo, ninguém faz nada. Uhum. Então, assim, você manda pro grupo e fala assim:
Gente, Sim. você fala, o outro vai fazer, ninguém faz. Sim, né? ficar quicando a É mais bola, ou menos ninguém isso, chuta. é. Uhum. Tem que direcionar. Como que você... Essa é uma curiosidade que eu tenho, que eu tenho um desgosto com a assinatura de e-mail atenciosamente. Ai, sim. Eu posso falar? Quando eu respeito muito a pessoa, ou quando eu acho uma pessoa que eu não tenho contato, eu tenho algumas que eu não quero ter o menor contato, eu coloco ATT ponto. Nossa, aí dói, né? Puta Mas que assim, pariu. eu acho que é uma maneira, eu acho que é uma maneira de você ser educado Uhum. e ser realmente prático. Não vou dizer que Sim. não ser gentil, que você pode ser gentil nas palavras e meter um ATT. Sim. Mas quando você não tem menor intimidade com a pessoa, com a pessoa, você coloca ATT ponto. É Aí você quer verdade. ser moderno, você pode colocar cordialmente. Isso é moderno? Na França de 1700. Na última Cordialmente. carta que eu recebi, Que eu tava postei. escrito essa... Tinha uma amiga que trabalhava comigo, coitada, ela era muito jovem, ela punha assim, grata e obrigada, vírgula, e Que assinava. fofa. Isso Mas é... uma coisa que eu é faço hoje, muito real, legal. oficial, é nunca mandar beijo Tá. Ah, é por e-mail? por e-mail. Eu acho que é uma intimidade que você, com mulher, principalmente mulher casada, e dependendo do cargo Às da vezes você mulher... não sabe, né? Não, mas pode soar até um assédio. É. Eu só pode, só verdade. respondo. Se mandou um beijo... Então, se mandar um beijo, eu respondo Ah, um beijo. sim. Eu também, mas se não, é sempre um abraço. É. Quando tem alguma intimidade, senão, Acho que obrigado. profissionalmente abraço funciona Mas sabe quando bem. é muito engraçado? Quando você vai estressando com o fornecedor, começa Vai com mudando. abração. É isso. Aí depois abraço. Aí fala assim, obrigado. Isso. Falamos. Aí você- ATT nada. ponto. Nada. Fez mais sua obrigação. Exatamente. Exato. É verdade. Vai... Isso é muito verdade. Porque o negócio não tem sentimento. Então você... Uhum. E quando você quer botar um sentimento, o que você faz? Um ponto de exclamação. É. Obrigado. Tipo assim, fala, porra, o cara é mais festivo, ele é mais legal. Por isso surgiram os emojis, né? Que é Mas o pra uma emoji, forma... também, por exemplo, você tem um emoji que é horroroso, que é o Nossa, mão amarela. Aí esse também eu fico Sabe o que quer dizer? amarela, que a pessoa não teve Sabe o que quer dizer isso trabalho, aqui? tipo, Foda-se. Tipo, tananã, tananã. Falou, valeu. Foda-se. Falou, valeu. Não, foda-se. Tipo, Total. né? Mão amarela é o cara, mão amarela. Péssimo, Eu ainda coloco uma mãozinha Nunca mandem, bege gente. pra mostrar que eu tive acha trabalho. pelo menos, dá Mas uma o mão procurada. amarela, velho. Puta merda. Puta, e tipo, o mão amarela tem, acho que no LinkedIn. Tem, Tem. é verdade. Então o tem cara mesmo. assim, Tem. ai, pô, gostei muito do seu texto e tal. Foda-se. Mão amarela. Falando em... Vou ver se fica uma dica aí pras pessoas. Muita gente faz muitas conexões no LinkedIn. Tem muita gente que vai saindo conexão pra tudo Sim, quanto é sim. gente, que não faz sentido e tal. Só, às vezes, porque quer aumentar o número de conexões e pra ter o número. Porque se você tá conectando com alguém que não tem nada a ver com você, não precisaria. E muita gente manda uma mensagem ali, obrigado por fazer ok. parte da coisa e tal. Você tem alguma ideia de como que uma comunicação pode ser legal nesse sentido? Cara, assim... Você adicionou alguém que você tem interesse, mas que você não conhece nem nada. O que se que eu, pode se eu ser? tenho interesse, eu falo do meu interesse. Tá. Fala, pô, tenho visto suas postagens em relação a isso. Porque a pessoa, ela quer alguma coisa mais personalizada. Sim. Uhum. Obrigado por fazer parte da sua rede. Pô, obrigado, você é bem-vindo. Ok. Ok também, não tem problema. Não tem problema? A pessoa, não. Eu sou muito chato, então. Não. Mas assim, depende. Se a pessoa te fala assim, pô, Rodrigo, obrigado por fazer parte da sua rede. Beleza, obrigado, seja bem-vindo. Às vezes a pessoa quer fazer parte da tua rede. Uhum. É legal pra ela. Tá. Eu também sou assim, dependendo do lugar. Claro. No Coisa eu era super assim no Clubhouse. Nos 2 dias que duraram o Clubhouse, eu fui muito assim. Exatamente. Nossa, é mesmo. Morreu total, né? Nossa. Ninguém fala dele. Morreu, mais. esqueceram de enterrar. Meu Tá lá. Deus. Então assim, eu era assim. É normal. Agora, se você tem interesse, você tem que demonstrar interesse. Então olha, Rodrigo, eu vi suas postagens e tal, ou uma postagem tua me chamou a atenção, até comentei, que é essa aqui. Eu tenho um ponto de vista sobre ela. Porque aí você mostra o seguinte, cara, não é só gostei, curti, muito legal, fera, coração. Você vai além disso. Mão amarela. Mão amarela. Se você já segue a pessoa, Uhum. beleza. Você pode botar uma mão amarela. Mão amarela, em Nunca, hipótese não nenhuma. mandem. Só se você odeia a pessoa. Mão amarela. Aí tudo bem. Mas tirando a mão amarela, eu posso virar no Rodrigo, como eu já faço, boto um coraçãozinho, sabe? Boto um emoji qualquer. Pra dizer o seguinte, estou aqui, não vou perder muito meu tempo, mas eu gosto de você. Sim. Ponto. Agora, se você quer abordar alguém, aí você precisa ter uma técnica de mostrar pra pessoa que se acompanha e que você agregou.
Mais personalizada E mesmo. agregou. Uhum. Pô, sabe aquele teu ponto de vista diferente, gostei disso, acho que poderia isso, ou pô, queria acrescentar aqui isso. Você mostra a pessoa. Se a pessoa te respondeu frio, você Uhum. tenta mais umas 2 vezes. Dá uns 10, 15 dias e volta. Fala, pô, curti, olha, isso aqui é legal. Ou você pode me passar o contato de alguém que tenha isso? Boa. Você faz a pessoa pensar um pouco. Sim. Mas sabe o que me irrita? Aquelas mensagens spam no Nossa, LinkedIn, e quando a pessoa, cara. por isso que eu respondo menos É do muito que qualquer ruim outra isso. rede. E quando a pessoa, ela faz no automático, eu já cometi esse erro de fazer no automático. Então o E que eu põe fiz? o nome Eu do mandei outro. foi o nome do outro. Hum, E eu já fiz esse erro recebi e eu isso. já fiz pior. Já fui botando o nome certo e no final um beijo, querida. Ai, meu Deus! Então, porque a primeira era uma mulher. Isso que não podia mandar beijo. Aí eu querida. mandei pro São construtor. vários erros, né? É. Eu mandei pro construtor, o cara respondeu: sou querido, mas obrigado pelo seu e-mail. Eu falei, Putz. Aí quando erram comigo hoje, eu faço a mesma coisa. Sim. O cara fala, André. Eu falei, pode me chamar de Mark, mas obrigado pela tua mensagem. Meu. É foda. Brau. Muito bom, muito Não, bom. mas eu não sou grosso e não fico é também lógico. puxando. Ah, Uma coisa que me incomodou nesses anos todos, foi um cara de uma empresa, dessas empresas aí de automação, de internet e tal. O cara me chamou pra falar mal da outra. Você tá usando tal Mentira. coisa? Eu falei, tô. Você sabe que eles não são credenciados pelo Google, né? Aí eu fiquei puto. Gente. Eu falei, cara, que abordagem é essa? Não, porque eles não são mesmo. Eu falei, mano, assim, Errado. Não. que papo é esse, cara? É, Tipo, fala da não tua é eu assim. falei, empresa, aí eu né? falei, a tua empresa sabe que você tá abordando as pessoas falando isso. Não, pelo amor de Deus, tal. Entendeu? Aí eu sou filho da puta. Aí, cara, Não, tá, porque errado. realmente ele tá fudendo a empresa dele. Concorda? Claro, Sim. a reputação, que é o que a Claro. gente tá falando disso, né? Sem Pô, o cara dúvida. vem com isso, tipo, é quase uma ameaça, né? Sim. Não, e essas campanhas que às vezes vêm, aí você não responde. Eu falo, Juliana, Ai, eu que percebi que você chato. não respondeu. Eu não respondi, eu não Como é quero chato. responder, entendeu? Última tentativa. É, Tararara. exato. Bom, Tipo, Juliana, última eu já vi que eu oportunidade te de falar comigo. procurei. Que Eu preguiça, vi, cara. então não, Será que não alguém é, né? acredita nisso? Que bom, Mark, que Não, mas você é claro, compactou acreditam, com isso. cara, porque é Acreditam. muita coisa que repete. É, As eu pessoas, acho. algum resultado elas têm, deve ser um resultado muito baixo. Ínfimo, mas tem, Mas né? tem, porque eles não param de fazer. E né? tem Então, gente que não funciona. sabe que isso é um bot, É, uma pode ser, mensagem, pode ser. entendeu? Pode Ainda ser que tem. tem gente que não sabe mesmo. E eu acho que É. quando chega nesse momento, tipo, Juliana, estou vendo que você não respondeu, rola uma culpa, né? Tipo, da Exato, pessoa assim, meu exato. Deus, eu sou uma pessoa horrível, eu tenho que responder. É, não, e uma Sabe? outra coisa que eu odeio, cara, que acontece comigo. A pessoa coloca um RE 2 pontos, como se eu tivesse escrito alguma coisa. Ah, pra te enganar. reunião tá. marcada. Também é bot, fala assim, olá, tal. Você ficou de ver o horário da nossa reunião. Ah, Então, eu falei, pensei, cara, aonde? dá um ruim. tilt, né? É. Você tem 70 milhões de coisas a fazer. Tem aí- outra também que me abordou esses dias também, assim, Mark, sobre aquela consulta que você fez com os nossos. Eu falei, que consulta? Uhum. Ela, não, você pode repetir, acho que a menina ficou até sem graça. A menina me mandou, ela falou, eu sei que você tá interessado nos nossos produtos, tal. Uhum. Você pode me repetir? Eu falei, eu? Tô interessado? Tá Ou errado. seja, ela joga uma isca Sim. pra você perguntar que produtos, entendeu? É muito. Mas é muito deselegante. inocente, é Sim, deselegante, sim. cara. Então Porra. não façam isso em É, casa. o aprendizado aqui é umas maneiras mais agradáveis Teve de fazer isso. um cara, eu salvei, porque o cara foi tão elegante. Nossa, ele salvou mesmo. Eu salvei tá pra fazer um post em homenagem ao cara. Olha aí. Ele nem sabe. Salvei, porque eu achei. Cara, eu falei, meu, isso é uma abordagem, entendeu? Olha aí, valeu Ó. a pena, hein? Chama Marcelo Maia, executivo sênior de consórcio. Cara, boa tarde, Mark, tudo bem? Meu nome é Marcelo, trabalho na Ademicon, maior administradora independente de consórcios de imóveis, veículos e serviços. Você tem interesse em falar sobre o assunto? Uhum. Eu falei, oi, amigo. Não, obrigado. Ele colocou, obrigado eu. Mudando de cenário, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Abraço. Aí, Acabou. pronto. Acabou. Educado, simpático, Cara, deu o recado. Acabou. Um dia que você precisar de consórcio, você vai lembrar dele. Óbvio. Entendeu? E vou fazer Sim. um post em homenagem ao cara. É, Por quê? Porque, cara, é isso que a gente precisa. demais. Abordagem educada. Hum. Você E ele tá você te trazendo uma pode- solução também, Você, né? você tem interesse? Não tenho. Beleza, o dia que você tiver, tô aqui. Tô É aqui, isso. é isso. É. Me chamou pelo nome, mostrou, entendeu? É isso. Que agora não, vê aquele cold call. Outra coisa, o cara só troca o nome, mete um negócio Sim. desse tamanho, gigante. Puta, Chato ninguém pra lê. cacete. Chato, que ninguém lê. Ninguém lê. Dependendo da abordagem que eu recebo, diz, porque isso é um spam, né? Se você não Sim, pediu, ele é um spam. sim, é um spam. Eu devolvo com uma proposta minha. Falou, já pensou em melhorar a sua imagem? Nossa, Essa é boa, hein? amei, Aqui, ó. Rodrigo. Essa é demais. boa, essa é Já boa. fez o lead ali, Essa né? é boa. Na hora. Adorei. Normalmente a pessoa Sim. fica puta, não tem o retorno. Mas quando tem, eu pego e avanço e, tipo assim, só tá aqui, ó.
Pronto. Exato. Não- Tem a solução Eu falei do assim, seu é porque problema. eu optei por devolver essa resposta quando eu recebo um spam. Eu já escrevi isso pra algumas pessoas. Caraca, velho. Caraca. Gostei. Falei, só pra... Fica aí, ó. Só pra você saber como é que é. É, Fica a Gostei, dica. gostei. Nossa, arrasou. Arrasou. Uma salva tá de bom. palmas. Bom. Acho Com que- essa, a gente essa- pode encerrar. Porque Maravilha. depois Peraí, eu queria dessa, falar né? uma- vai Sim. encerrar, encerrar? Não, pode falar. Eu queria... Calma aí. Você pode tudo aqui, Mark. Se você Tudo? quiser continuar, Pode sacar fica à mais uma da vontade. cartola. Tá, vou sacar mais uma da cartola pra nunca mais ser esquecido nesse podcast. Tá? Olha Meu aí. Deus, que medo. Ufa os tambores. Today is gonna be the day that they're gonna throw it out back to you. And by now, you should somehow realize what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do. Back to your street, that the fire is gonna have to I'm sure you've heard that before. I don't believe that anybody feels the way you're watching it. And now you have to know why. Você não perguntar, mas que porra é essa? O Oasis. Eu falei uma porrada de palavras em inglês pra estar Pra no ganhar ranking. no Eu vi. E nunca mais, Eu tava sacando. nunca mais ser Eu tava esquecido. tava ouvindo a sacando. musiquinha na minha cabeça. Ninguém vai me passar. Foi histórico. Arrasou, Vocês arrasou. podem contar até amanhã que ninguém Eu vai chegar acho perto. que é... Nossa, É esse é o Mark Tawil. Eu falei, Senhoras é pra e marcar. senhores. É É pra marcar. famoso É pra lacreitor. marcar. Lacreitor. Lacrei, É. lacrou. Parabéns. Mark, as pessoas te encontram muito fácil, mas me fala aí onde as pessoas Olha, podem meu te telefone encontrar. de contato Ah, É. é minha Caixa postal. arroba. Uma arroba só. MARC TAWA. E essa é voltar, difícil, vamos mais voltar. uma. Volta. MARC arroba TAWIL. Falei até inglês. Ai, Olha lá, viu? Escutar. Vocês querem me ferrar. Mark Tawil em todas as redes. Sim. MARC A gente vai TAWIL. escrever. Tá bom. Aí vocês estão. Fica mais Vocês fácil. me encontram em qualquer lugar. É. Mas Ah, tem uma- inclusive tem- nos sites de paquera. Olha aí, você tem uma preferência de onde o pessoal falar com você? Ah, cara, eu respondo tudo, ou praticamente tudo, no Instagram. Boa. É mais fácil de eu responder, porque assim, é menos gente, tem menos A cold ferramenta é mais call, amigável também. A né? ferramenta é mais amigável e não fica aquela Sim, sim. masturbação de, pô, vou te vender isso o tempo todo, né? Uhum. Boa. Tamo Maravilha. junto. E os nossos, Rodrigo, faz favor, Dá faz pra merchan inovar em todo lugar. Em todo lugar é Instagram, na vida. YouTube e o daprainovar.com.br também. E acho que estamos bem. Olha, com dá isso, pra inovar né? em todos os Também. lugares, já pode ser o subtítulo. Ah. Verdade, né? É uma boa, né? É. Maravilha. Muito obrigada, Mark. Eu que Foi um agradeço. prazer te ouvir. Muito, Uma muito, aula. muito Imagina, obrigado aula mesmo. minha. Foi Adoramos incrível, mesmo. adoro vocês, né? Agora juntos, mas adoro vocês É separados. recíproco. E, Com cara, certeza. eu acho que quando vocês falam em inovação, pra mim vem uma coisa muito clara na minha cabeça. Inovação não é sobre tecnologia. Exato. Inovação é sobre criatividade, você inovar na hora de olhar para um problema. A gente tem mania de olhar 2, 3 soluções para uma coisa só. Tem, às vezes, 20 soluções, Sim. né? Eu acho que inovar é isso, é sair um pouco desse mito que é só sobre tecnologia, sobre criar produtos inovadores. Porque, às vezes, inovar, cara, é você que nem criou o cara da Oakberry, às vezes é uma colher comprida para você pegar o açaí lá no fundo. Uhum. Isso, para mim, já é inovação. Com certeza. Aliás, vamos tomar um açaí hoje? Ai, demorou. Vamos É já. o que a gente vai fazer agora. É isso aí. Valeu, Gente, pessoal. obrigado, beijo. Valeu. É. Até a próxima. Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh, this you crazy mother.